O último que eles escolheram foi um técnico que não conseguiram trazer, que foi o Carlo Ancelotti, que eu sempre achei até que foi um pensamento ousado. Pensou num técnico do primeiro escalão do futebol internacional. Né? Só que no momento que o Real Madrid chamou para renovar o contrato, o presidente da CBF estava afastado. Quer dizer, se em algum momento houve a possibilidade, ela deixou de existir, obviamente, né? Porque ele não estava sequer no poder. Quer dizer, imagina o italiano lá na Espanha, olha, o cara que conversou com, digamos que tenha conversado, que tenha avançado, tá? Partindo desse princípio, como a CBF sempre, em off, as pessoas da CBF sempre afirmaram que estava tudo encaminhado. O cara nem está lá, eu estou aqui no Real Madrid, vou fazer o que é lá? Renovar o contrato, vamos embora. Mas foi a única vez que eles tiveram convicção. O Diniz era um tapa-buraco, o Ramon é piada, né? Ramon na seleção brasileira. E agora o Dorival foi algo parecido. Pega o Dorival aí, ganhou uma Copa do Brasil ali com o São Paulo, ganhou com o Flamengo, Libertadores, e põe o Dorival. O Juca falou, por exemplo, do Matheus Cunha e do João Pedro. Eu acho que o que pesa aí, o mesmo vale para o Wesley, que entrou no segundo tempo, é o momento que você entra no jogo, gente. Você entra no jogo numa hora que os jogadores estão mais cansados, a Colômbia já está querendo abraçar 1-1, o jogo já tem uma outra cara, e o Brasil desesperado, agredindo. Então você vai ter mais possibilidades de sair para o jogo, vai encontrar um pouco mais de espaço, que você não vai ter no começo, porque a Colômbia tomou um gol rápido e depois ela rapidamente tomou as ações e passou a controlar o jogo. E aí tem o erro do Joelton, que eu acho que é um reflexo também. Por isso que eu falo que é o cemitério de bom jogador. É um reflexo também de um time mal treinado, que tem uma péssima saída de bola, e ele comete o erro individual, mas é fruto do quê? Ele recebe a bola, não tem muita opção de passe, não, está cercado. A Colômbia subiu a marcação e tomou a bola dele. Talvez, se não fosse o Joelton, um outro fosse perder a bola, porque eles iam continuar insistindo, os colombianos, nesse tipo de estratégia, porque sabe que o Brasil vai falhar, sabe que vai entregar. Alguém vai entregar, alguém vai falhar ali, porque o Brasil não é um time bem treinado, não tem boa saída de bola e fica dependendo de individualidades. Então o Wesley entra com mais espaço, o Matheus entra com mais espaço, até porque o Matheus e o João Pedro não são muito diferentes das suas trajetórias. Nenhum dos dois jogou em grande time, um é 2 anos mais velho que o outro. Então você vê jogador bom aparecer ali, jogar mal. Quem joga na seleção algo parecido com aquilo que joga no seu clube? Não tem. Porque não consegue, porque o time, como time na acepção da palavra, ele é muito ruim, ele é mal treinado. E o Dorival teve um mês durante a Copa América passada para conseguir, pelo menos, montar um mínimo, um alicerce para essa equipe. Não montou. Agora vai ser mais difícil ainda, porque são períodos mais curtos, 2 jogos, com viagens no meio, uma viagem dentro do Brasil, outra viagem para o exterior, sempre assim na data FIFA, e vai seguir desse jeito, sobrevivendo e apelando talvez aí para histórias como o Arnaldo lembrou, outras Copas que o Brasil chegou dessa maneira. O Brasil tem bons jogadores, tá? Tem jogadores de bom nível, algumas posições com certas carências, outras nem tanto, né? Mas como conjunto, como equipe, não tem nada, tem muito pouco. E aí vai ficar dependendo desse tipo de coisa. E o Vinícius acabou ontem até perdendo uma chance que eu achei que ele tinha que ter finalizado. Ele tentou um passe, mas sofreu o pênalti e fez o gol. Para ele, eu acho que foi bom, porque diminui um pouco essa pressão de que ele tem que decidir, que é muito em cima dele e que outros não sofrem. Né? Porque ele virou um cara meio de destaque, inclusive, até não só pela questão do futebol, mas pela questão, foi eleito o melhor do mundo na FIFA, né? Mas também pela questão da luta contra o racismo. Então, para ele foi bom. Ele fez um gol, sofreu um pênalti, teve uma participação importante numa vitória, que é assim que o Brasil vai ganhar jogos. Na marra, do jeito que dá, jogando bom futebol e tudo, não dá o menor sinal nesse sentido. E o Dorival parece completamente perdido. É tudo tentativa e erro, gente. Agora eu vou de Igor Jesus. Não deu certo, não convoca mais. Vou tentar o João Pedro? Põe o João Pedro. O Endrick não, o Endrick é o último da fila. De uma forma apertada, jogando mal, a Colômbia dominando a partida, e as escolhas do Dorival, tanto para escalar, para convocar, para deixar no banco, eu contesto as ideias do Dorival, né? Por isso que eu escrevi que eu acho que o conceito dele de futebol é arcaico. Para a seleção brasileira é arcaico. Eu gosto do Dorival como pessoa, eu acho que ele fez ótimos trabalhos, os últimos principalmente, no Flamengo, no São Paulo, mas a seleção brasileira precisa de algo a mais. O que eu vejo de arcaico na filosofia e no conceito dele de futebol? Primeiro, a fala dele querer fazer um planejamento, ter feito um planejamento em cima do Neymar. O Neymar não joga na seleção brasileira há quase 2 anos. O Neymar ficou mais de 1 ano parado. O Neymar jogou o Campeonato Paulista 7 partidas contra equipes que não têm o nível dos jogos de seleção brasileira, né? Vai disputar o Campeonato Brasileiro, aí sim vai começar a ter confrontos com equipes de alto nível, equipes perigosas, que vai ser marcado por Você gostou do jogo, Maravilha? Não vou falar de seleção, não.
É só um teaserzinho, que eu não vou falar desses caras, não. Fala do Corinthians. Foi um jogo ridículo, medíocre, um catado, né? É um time que não tem nenhum técnico. E ainda ele diz o seguinte, eu tinha um esquema tático para o Neymar. Precisa arrumar esquema tático pro Rafinha, para o Rodrigo e pro Vinícius Júnior. Tá, aí eu tava falando, você acha que a gente chega nas quartas de final para enfrentar a Espanha, a França, né? Será que a gente, com esse time, com essa seleção, desculpa, gente. Aí vem os caras que são o Neymarzete, olha, mas sem o Neymar a gente também não chega. Mas com o Neymar também não chega do jeito que ele tá. A não ser, Veloso, que ele faça jogos treinos, que ele arrebente no Campeonato Brasileiro, que ele realmente joga a bola que todo mundo espera dele. E que vai para um convento. E que vai com o quê? Fica lá num convento. Às vezes, vou ficar quieto, porque às vezes também tem determinados lugares que também, se você for, não é muito bom, maravilha. Mas aí, qual a ideia de um time, de uma seleção como essa, que é vaiada com 70 mil pessoas? 70 mil pessoas. Pô, olha só, cara, 70 mil pessoas. Os caras jogaram uma bola pequenininha, uma bola pequena, uma bola onde você não vê perspectiva. Você pode falar o que você quiser do Palmeiras. Palmeiras tá jogando bem tecnicamente? Não. Mas é um time que vai, que busca, que volta. Olha o Flamengo do Felipe Luiz. O Felipe Luiz fez o Flamengo jogar, não como o Jorge Jesus, mas fez o time jogar. Você vê o Cuca, você vê o Cuca no Atlético Mineiro, é impressionante. É impressionante. O Dorival Júnior, pô, faz 7 substituições, 7. Ô, Júnior, você pode ficar bravo comigo, você pode não querer falar mais comigo. Tá tudo certo, irmão. Tá tudo certo. Eu sou seu amigo até o resto da vida. Eu e o Veloso somos seu amigo há 40 anos. Mas pera um pouquinho, você não coloca o Hendrick que nem o Estevão, cara. 7 substituições. Os 2 meninos voando. O melhor jogador do futebol brasileiro. O brasileiro. melhor jogador de futebol brasileiro. Você bota João Pedro, que não pega na mão. Aí eu queria entender. Por isso que vocês, muitas vezes, vocês que estão aí do lado da televisão, vocês que ficam assistindo o programa de televisão, vocês que assistem Globo Esporte, assistem essas coisas, esses caras mentem tudo pra vocês, gente. Os caras contam mentira pra vocês acreditam. Pô, você fala, sabe por que esses caras jogam? Porque eles têm que ser convocados para a seleção brasileira, até porque é aquilo que acontece, comercialmente falando. Pô, você acha que o Estevão não é... Quer dizer que o Estevão não pode, então, jogar 2 jogos... O João Pedro pode. Né? Ele não pode nem ser convocado. Então, isso aí é tudo negócio. A seleção brasileira não é de vocês, não é do povo. Isso é mentira. A seleção é da CBF. Da CBF, que é uma seleção onde 27 federações vão votar por unanimidade no Edinaldo. Segunda-feira, que o João Avelange, que é antes do jogo da Argentina, que o João Avelange foi trucidado por todo mundo. Que o Juliano Coutinho. Vocês dão uma olhada em relação ao Rogério Caboclo, que foi destituído. E só eu falo isso aqui. Eu, o Veloso, o Souza, o Maravilha, porque eu não tenho medo dessa coisa. Não é verdade. Bom, o Zé Maria Marim foi preso. Não acontece nada com a CBF. Que, por sinal, hoje tem um QG lá em Brasília. Por que vocês acham que o jogo é em Brasília, gente? Por que vocês acham que os jogos são em Brasília? Por que vocês acham que o Flamengo joga em Brasília? Por que vocês acham que os times vão jogar em Brasília? Porque aí eu olho a parada política, a parada dos caras para ter as coisas. Pô, você acha que uma CBF tem que ficar com o Ricardo Teixeira o tempo que ficou, tem que ficar com o Zé Maria Marim, tem que ficar com o Rogério Caboclo e o João... 4 ex-presidentes foram presos e não pode mais estar no futebol.